Hoje, o Pablo Marçal está sendo vítima de uma censura que ele tem medo de denunciar. Ele não toca no nome do Alexandre de Moraes. Você vê hoje no Brasil, quem tem coragem de bater de frente com o Moraes? É o Gustavo Gaia, é o Van Hatten, é o Nicolas Ferreira, são poucos, é o Silas Malafaia. Eu não estou aqui querendo entrar no mérito de cada um, às vezes você gosta mais de um, às vezes você gosta de outro, mas esses são aqueles que estão denunciando a censura do Moraes há muito tempo, porque agora, por exemplo, o Pablo Marçal está sendo vítima dessa censura, mas ele não denunciou a censura quando o Terça Livre foi censurado. Ele não teve coragem de denunciar a censura quando censuraram o Rodrigo Constantino, quando exilaram o Oswaldo Eustáquio. Onde estava o Pablo Marçal? Agora que é com ele a censura, ele está esperneando. Quando você censura alguém, você acaba dando mais exposição ainda para aquela pessoa. Aquela pessoa acaba crescendo. E é isso que vai acontecer com o Pablo Marçal. Ele que tem toda essa técnica aí do Prosperity Gospel. A gente vai explicar de novo o que é o Prosperity Gospel. Vai falar do Tony Robbins. Aqui, gente, esse aqui ó, é o livro do Tony Robbins. Vocês estão vendo? Esse aqui é uma das grandes inspirações do Pablo Marçal. A gente vai falar sobre isso. Ele usa exatamente a mesma técnica do Tony Robbins, do Prosperity Gospel. Ele entra na mente das pessoas. É impressionante. A pessoa fica que nem um robô, repetindo tudo que ele fala. Ele amassou todos os adversários durante o debate. Ele colocou para correr no debate da prefeitura na Veja. Boulos, Nunes, Datena fugiram do Marçal, mas o Marçal fugiu de uma entrevista. A gente não pode aqui passar a mão para ele. É isso que vai acontecer com o Pablo Marçal. Ele vai crescer ainda mais. Ele tem grandes chances de ir para o segundo turno. No segundo turno, gente, pode ser Nunes, pode ser Pablo Marçal. A direita tem que se unir contra o Guilherme Boulos. O que eu fico vendo, às vezes, no Brasil é uma falta de coerência. Porque você vê, por exemplo, jornalistas que chamam o Boulos, o Datena e também o Nunes, chamaram esses caras de fujão, esses candidatos de fujões, porque correram no debate com o Pablo Marçal. Mas, ao mesmo tempo, eles protegem jornalistas, defendem o fato do Pablo Marçal ter fugido de uma entrevista. Gente, como é que um homem que foge de uma entrevista pode ser prefeito de São Paulo? E ele foge de uma entrevista, ele vai fugir do PCC. Ou se ele tem medo de jornalista, como é que ele vai enfrentar o Marcola? Foi vergonhoso o que o Marçal fez fugindo da entrevista com a desculpa de que não tinha coragem, que não falaria sobre as censuras do Moraes. Censuras essa que agora ele está sofrendo na pele, mas que ele não teve coragem de denunciar. Quando foi com os outros, quando foi com Terça Livre, com Constantino, ele ficou caladinho. Ele se recusou a participar de uma entrevista. Gente, entrevista é o seguinte: você não é obrigado a responder o que você não quiser. Se o entrevistador te faz uma pergunta que você não queira responder, você fala: não vou responder essa pergunta, passamos para a próxima. Por que o Pablo Marçal não fez isso, gente? O Pablo Marçal podia ter ido na entrevista com o Paulo Figueiredo e falado: essa resposta eu não vou te dar, essa pergunta eu não vou responder. Acontece, não tem problema nenhum. Aí ele colocou na cabeça dos seguidores dele, parece uma seita, que era uma arapuca. Mas que arapuca? Toda entrevista é uma arapuca. Ainda mais quando você é candidato, você tem que estar pronto para isso. Se tiver uma pergunta que é inconveniente, você fala: não vou responder essa pergunta. Agora, essa censura que o Pablo Marçal está sofrendo, ele poderia ter denunciado. O maior problema que temos hoje no Brasil, o maior problema político, chama-se Alexandre de Moraes. É um problema político, um problema nacional. A gente precisa ser coerente. Se você é jornalista, você precisa criticar na hora de criticar e elogiar na hora de elogiar. Se você quer fazer um jornalismo sério, você tem que elogiar na hora certa, criticar na hora certa. Todo mundo. Não deixe político nenhum dominar a sua mente. Não deixe. Analise as coisas. Se você quer fazer análise séria, com coragem, igual a gente faz aqui no Guerra da Informação, você precisa
ser coerente. Se você chamou Datena, Boulos e o Nunes de fujões, você tem que chamar também o Pablo Marçal de fujão por ele ter corrido de uma entrevista que ele podia ter participado e, por exemplo, ter recusado a responder algumas perguntas mais inconvenientes. A gente fala a verdade aqui, a gente não tem medo, a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, não passa a mão na cabeça de ninguém. Às vezes as pessoas acham que para a gente que está aqui fora, a gente pode estar livre de qualquer situação, não é bem assim, até porque as pessoas nem conhecem nossa vida, não sabem se, por exemplo, investimento, contas, empresas lá no Brasil, né, família, enfim. As pessoas que chamaram Nunes, Boulos e chamaram o Datena de fujões por terem fugido naquele debate com o Pablo Marçal, elas não deviam estar agora também chamando o Pablo Marçal de fujão por ter se negado a dar a entrevista ao Paulo Figueiredo? O que a gente vê, assim, eles já passaram da fase das indiretas, né? Eles já estão se atacando diretamente. Assim, o Bolsonaro saiu em defesa em relação à censura, foi coerente, não só o Bolsonaro, como Van Hatten, vários outros, Gaia, Nicolas, vários outros saíram contra a censura. Censura que o Pablo Marçal jamais denunciou. Eu voto em qualquer um no segundo turno contra o Boulos. Pode ser Nunes, pode ser Pablo Marçal, pode ser qualquer um no segundo turno contra o Guilherme Boulos. Eu voto. A direita tem que se unir, eles não podem brigar a um ponto. De certa forma, eu discordo, eu vi algumas análises assim, não, essa briga está favorecendo o Boulos, eu discordo. O Boulos está derretendo, Datena desapareceu, o assunto está todo em torno do Marçal, e ele é bom nisso, ele sabe monopolizar. A questão do Marçal por exemplo, quando você fala em relação aos lockdown, à ditadura sanitária, o Marçal já falou, se fosse eu entregaria tudo nas mãos dos técnicos, faria tudo que os técnicos mandassem. Já falou também que o Bolsonaro errou de não ter tomado uma vacina, a picadinha. Quer dizer, são várias declarações nesse sentido, fez ataques cínicos ao Bolsonaro, devolve aí os 100 mil reais que eu entreguei para a sua campanha. Ele dá muitos sinais de que pode ser um novo Dória. Dá muitos sinais. Com o Nunes, a gente não vai ter uma grande surpresa. E ele tem um vice, como o Marcelo aqui já destacou, que é um vice forte, que está ali do lado dele. Se tiver bandalheira, eu aposto que ele vai bater o pé. Eu sempre defendi o seguinte, temos que ter um partido conservador de direita no Brasil. Já passou da hora. Já temos todos os ingredientes. Já temos intelectuais, políticos, pessoas mas, Oscar, mas por que não tem um partido conservador? Me responde essa pergunta. Vocês aí. Não tem por falta de visão, de perseverança, falta de... Chamaram aquele pessoal que fugiu, porque a gente tem que admitir, o Pablo Marçal, de fato, amassou aquele pessoal lá durante o debate. A gente tem que admitir, a gente fez um vídeo falando sobre isso. Ele tem essa qualidade. Ninguém está tirando isso dele. A gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. Agora, ele fugiu do Paulo Figueiredo. Por quê? Com medo de denunciar a censura do Moraes. Só que agora ele está sendo vítima dessa mesma censura que ele não denunciou. E aí ele esperneia. Onde é que estava o Pablo Marçal quando o Alan dos Santos foi censurado? Onde é que estava o Pablo Marçal quando o Constantino foi censurado? Quer dizer, agora que é com ele, ele esperneia. Eu não imagino que eles vão brigar tanto assim. Eu acho que no segundo turno, Nunes, Marçal, seja um ou seja outro, vão todos se unir contra o Boulos. Né? Eles não vão chegar a brigar a um ponto de ruptura de que não apoie um ao outro no segundo. Gente, guerra da informação. Para você ir para a guerra, você tem que ter coragem. Aqui a gente tem coragem. Aqui a gente é contra a picadinha, contra lockdown, contra qualquer tipo de ditadura sanitária, contra apartheid vacinal. Guerra da informação. Se você não tem coragem, você não pode ir para a guerra. Isso é guerra da informação. A gente combate o regime Lula. Foro de São Paulo, globalismo, tudo que não presta, a gente vai combater. Esse é o nosso papel aqui no Guerra da